Milhões de pessoas visitam Paris todos os anos. Caminham junto ao rio Sena. Fotografam a Torre Eiffel. Passeiam pelos Campos Elíseos. Admiram museus, palácios e monumentos que fizeram da capital francesa uma das cidades mais famosas do mundo. Mas poucos imaginam que, sob as ruas elegantes da cidade-luz, existe um segundo mundo. Um mundo silencioso, escuro, escondido. Um labirinto que se estende por centenas de quilômetros. Corredores escavados na pedra, galerias esquecidas e milhões de ossos humanos cuidadosamente organizados ao longo das paredes. Debaixo da cidade da arte e da cultura encontra-se um dos maiores ossários do planeta. Um lugar onde a história da vida e da morte se cruzam de forma impressionante. As Catacumbas de Paris, uma cidade construída sobre pedra. Muito antes de as catacumbas existirem, Paris dependia da pedra calcária extraída do seu subsolo. Desde a época romana, pedreiras subterrâneas forneceram os materiais utilizados para construir igrejas, muralhas, pontes e edifícios. Ao longo dos séculos, milhares de túneis foram escavados. Galerias multiplicaram-se sob a cidade. Um vasto mundo subterrâneo começou a formar-se, invisível para aqueles que viviam à superfície. O crescimento de Paris. Durante a Idade Média e o início da Era Moderna, Paris cresceu rapidamente. A população aumentava. Novos bairros surgiam. Os cemitérios da cidade tornavam-se cada vez mais sobrelotados. A morte fazia parte do cotidiano. E os espaços destinados aos enterramentos começavam a atingir os seus limites. A crise dos cemitérios. No século XVIII, a situação tornou-se insustentável. O famoso cemitério dos Inocentes acumulava restos mortais há centenas de anos. Milhares de corpos eram enterrados em espaços reduzidos. As condições sanitárias deterioravam-se. Relatos da época descrevem odores intensos e problemas de saúde pública. A cidade precisava de encontrar uma solução urgente. Uma decisão extraordinária. As autoridades francesas tomaram uma decisão sem precedentes. Os antigos cemitérios seriam esvaziados. Os restos mortais seriam transferidos para as antigas pedreiras subterrâneas abandonadas. O que começou como uma medida sanitária acabaria por criar um dos lugares mais extraordinários do mundo. A transferência dos ossos. Durante anos, carruagens transportaram restos humanos pelas ruas de Paris, muitas vezes durante a noite. Procissões silenciosas percorriam a cidade. Milhões de esqueletos foram deslocados para o subsolo. Gradualmente, as antigas pedreiras transformaram-se num enorme ossário. O nascimento das catacumbas. Inicialmente, os ossos foram armazenados de forma simples, mas com o tempo surgiu uma abordagem mais organizada. Crânios e fémures passaram a ser cuidadosamente dispostos. Padrões geométricos começaram a decorar as paredes. O espaço assumiu uma aparência única, ao mesmo tempo artística e perturbadora. Um oceano de ossos. Estima-se que mais de 6 milhões de pessoas estejam representadas nas catacumbas. Séculos de história humana encontram-se reunidos neste labirinto subterrâneo. Reis e camponeses, artistas e trabalhadores, ricos e pobres, todos partilham o mesmo espaço. A arquitetura da morte. As catacumbas não são apenas um ossário, são também um monumento histórico. Corredores longos, salas amplas, inscrições antigas, placas informativas, passagens escavadas na rocha. Cada secção conta parte da história de Paris. O Império Subterrâneo. A área aberta ao público representa apenas uma pequena fração do sistema total. Por baixo da cidade existe uma rede muito maior. Centenas de quilómetros de túneis permanecem inacessíveis à maioria das pessoas. Os catafiles. Ao longo das décadas, surgiu uma comunidade peculiar. Exploradores urbanos conhecidos como catafiles. Homens e mulheres fascinados pelo mundo subterrâneo de Paris. Alguns passam anos a estudar mapas e passagens escondidas, explorando áreas desconhecidas do labirinto. Lendas e mistérios. Como seria de esperar, um lugar desta dimensão gerou inúmeras histórias. Relatos de pessoas perdidas, descobertas inesperadas, passagens esquecidas, salas secretas. Embora muitas histórias sejam exageradas, o mistério continua a alimentar a imaginação coletiva. O silêncio das profundezas.
Poucos lugares provocam uma sensação tão estranha. A superfície está repleta de vida. Trânsito, música, conversas. Mas a poucos metros abaixo reina o silêncio. Um silêncio interrompido apenas pelo som da água a escorrer pelas paredes. Reflexão final. As catacumbas recordam-nos algo universal: a fragilidade da vida humana, a passagem do tempo, a inevitabilidade da morte, mas também a permanência da memória. O património escondido de Paris. Hoje, as catacumbas são um dos locais históricos mais visitados da França. Milhares de pessoas descem diariamente às profundezas para descobrir este mundo invisível, um lugar que desafia todas as expectativas. Reflexão final. Por cima das catacumbas encontra-se uma das cidades mais belas do planeta. Por baixo encontra-se um dos seus capítulos mais silenciosos, uma cidade de ossos, de pedra, de memória. Uma cidade subterrânea que continua a contar histórias muito depois do fim daqueles que a construíram. Encerramento cinematográfico. Enquanto as luzes de Paris brilham sobre a superfície, o labirinto permanece nas profundezas, imóvel, silencioso, guardando milhões de histórias humanas. Um mundo escondido sob a cidade-luz. Um mundo onde o passado nunca desapareceu verdadeiramente. Apenas mudou de lugar.